E aí pessoal, tudo bem? Nesse vídeo eu vou falar sobre inspiração na arte, o que é inspiração, de onde ela vem, como diferentes compositores ao longo da história enxergavam a inspiração. Vou falar um pouco também sobre a minha experiência pessoal. Por que não começar pela definição do Wikipedia? A inspiração é algo que surge dentro do ser humano e o motiva a desenhar, pintar, escrever, compor, etc. Esse etc é ótimo, né? A inspiração surge como uma espécie de lampejo, né? Uma faísca que às vezes vem do nada. A inspiração também é descrita às vezes como um catalisador do processo criativo. E acho que existe um elemento enigmático na inspiração que diferencia a inspiração da motivação. A gente pode se sentir inspirado para tocar um instrumento, para trabalhar nossas habilidades na composição, na escrita, na pintura, assim como a gente pode sentir motivação para fazer exercício físico, para se alimentar melhor, mas a inspiração é algo que necessariamente envolve o processo criativo e a gente pensa nela geralmente como algo que vem de fora para dentro, ou que vem de dentro, mas de um lugar praticamente inacessível. Parece que é algo que se manifesta sem que a gente tenha controle sobre ele. E existe toda uma discussão no mundo da arte sobre a inspiração como algo necessário para que os artistas possam criar, ou pelo menos para que eles consigam criar algo bom. E esse algo bom em si já gera 1 milhão de outras discussões, não vamos entrar nisso agora. Tem aquela frase famosa do Thomas Edison, né? Gênio é 1% inspiração e 99% transpiração. Ele não descarta completamente a inspiração, mas é como se ele dissesse que o trabalho e a dedicação são muito mais importantes na construção da genialidade. E existem vários criadores, artistas que concordam com ele e vários que discordam, a gente vai ver daqui a pouco alguns deles. Mas eu gosto de olhar para essa frase do Thomas Edison como uma boa ferramenta, porque o que muita gente acaba fazendo é procrastinar usando essa desculpa da falta de inspiração. E eu já passei por isso, várias pessoas próximas a mim também, porque é fácil você dizer que não está compondo, não está trabalhando em projetos criativos porque falta inspiração. Mas se a gente for esperar por essa inspiração que pode vir hoje ou pode vir daqui a um ano, sendo que a gente tem que viver do nosso trabalho criativo, é muito difícil, né? Uma coisa que me ajudou muito a lidar com esse dilema foi perceber que muitas vezes o próprio processo criativo gera inspiração. Às vezes eu não tô afim de compor, mas eu sento com o violão no colo e começo a experimentar algumas coisas, minha mão começa a me levar para caminhos diferentes, e aos poucos esses caminhos vão tomando forma até que vem uma ideia, e essa ideia gera inspiração para continuar ali horas e horas trabalhando naquela música em busca de algo que às vezes eu nem sei o que é. É uma espécie de entusiasmo inexplicável e às vezes eu tenho uma ideia mais ou menos clara, às vezes eu tenho uma ideia extremamente clara sobre o que eu quero e às vezes eu não tenho ideia nenhuma, mas eu sei que existe algo ali que pode ser encontrado. Tem uma frase do Picasso que eu acho ótima: a inspiração existe, mas ela precisa te encontrar trabalhando. Essa frase carrega toda uma ideia de que o artista precisa trabalhar independentemente da inspiração. E se ela vier quando a gente estiver trabalhando, ótimo, perfeito, mas a falta dela não pode ser usada como razão para boicotar o processo criativo. É engraçado porque a gente nunca sabe direito quando a inspiração vai vir. Tem uma parte de uma entrevista com o Dino Sete Cordas que ele fala um pouco disso. Então tem horas que você faz uma coisa espetacular que você mesmo gosta, que é o meu caso. Tem horas que eu faço uma baixaria que eu mesmo achei espetacular. Tem horas que eu faço uma baixaria comum, que isso todo mundo faz, é uma baixaria comum. Mas tem horas que eu desenvolvo uma outra maneira de fazer que eu mesmo sinto que ficou uma beleza. Eu me considero um médium musical. Me preparei, como eu disse a você, estudei. Então você sabe que o médium se prepara para os trabalhos que vão ser realizados. E eu me sinto assim um médium musical. Desce aqui em cima, entende? Mas isso é na hora. Por isso que eu digo a você que eu nunca pesquisei nada. Bate aqui e eu desenvolvo aqui. Então é receptor e transmissor. Entende? Eu acho legal ouvir esse tipo de relato, porque traz para a música um elemento místico, né, quase mágico, extrapola o mundo das ciências exatas, extrapola o mundo concreto. E ao longo da história tiveram vários compositores que se associaram ao mundo espiritual, ou que viviam em épocas que a música estava muito ligada à igreja. E essa ideia de que o dom na música é praticamente um dom divino é uma ideia que foi muito forte, e eu acho que ainda é muito forte, talvez não de maneira religiosa,
mas que está presente no nosso discurso o tempo todo. Muitas pessoas falam de grandes artistas ou grandes atletas como se fosse algo inato, como se aquela pessoa tivesse nascido sabendo jogar ou tocar daquele jeito, como se fosse algo genético ou divino mesmo. E isso vai completamente na contramão daquela frase do Thomas Edison, né? De que, na verdade, a genialidade é transpiração, é trabalho, é dedicação, são muitas horas de aprimoramento. Acho que como a inspiração é algo que a gente não sabe direito de onde vem, nem por que vem, assim como a vida, né? Acho que existe uma necessidade de atribuir uma explicação que muitas vezes acaba sendo religiosa para ela. Mas apesar de todo o mistério e todos os enigmas que a inspiração propõe, eu acho que existem maneiras de buscar inspiração. Existem obras de arte, por exemplo, que são inspiradoras. Para mim a literatura chega muito forte nesse sentido. Muitas vezes eu tô lendo um trecho, leio uma frase e fico com muita vontade de compor algo baseado naquilo, seja objetivamente, fazendo uma letra em cima que tenha a ver, ou subjetivamente compondo uma melodia que me remeta àquela situação. Ouvir música também pode ser algo muito inspirador para compositores, né? Quantas composições não foram feitas inspiradas em outras? Às vezes um trecho pequeno de um improviso de um clarinete no choro pode gerar uma ideia que vai inspirar outro músico a compor uma valsa que não vai ter nada a ver com o choro, mas que foi o que germinou todo o desenvolvimento da ideia. Então acho que obras de arte, de maneira geral, têm um potencial muito grande de serem inspiradoras. A natureza também pode ser muito inspiradora, né? Beethoven e Tchaikovsky caminhavam em meio à natureza, levando papel e caneta para anotar ideias musicais. Tem um livro muito interessante do Jonathan Harvey que chama Music and Inspiration. E ele fala que inspiração é uma palavra excessivamente utilizada e insuficientemente compreendida. E além de falar da inspiração nesse sentido que a gente vem falando, do processo criativo e tal, ele também aborda a inspiração como a inspiração do ar. Ele fala que a inspiração é essencial para a música, tanto no sentido literal, porque os instrumentos de sopro, né, precisam lidar com a entrada e saída de ar o tempo todo, quanto metaforicamente, porque existe na interpretação uma relação muito forte com a inspiração, com a respiração, com o tempo de cada frase, com o intervalo entre uma frase e outra, as fermatas. E muitas vezes a gente usa esse vocabulário, a respiração, tem que respirar entre essa frase e aquela. Tem toda a coisa da inspiração do maestro, né? Eu achei interessante ele também tratar desse aspecto da palavra inspiração. Uma coisa que eu achei super engraçada é que ele fala que é difícil fazer uma pesquisa de verdade sobre o processo criativo, porque os compositores tendem a falar sobre o próprio processo criativo de uma maneira glamourosa e atrativa. E alguns compositores até evitam falar sobre o processo criativo porque eles acham que pode inibir a criatividade. Nesse livro ele coloca questões que são muito interessantes, que têm a ver com a experiência artística de maneira geral. Ele pergunta se a inspiração que o artista sente na hora de compor tem alguma influência na maneira que o público vai receber aquela composição ou não. É interessante, né? Porque o compositor pode ter feito a música sem nenhum envolvimento emocional, mas aí o intérprete vai pegar a música e pode se sentir inspirado para tocar ela. E como que o público vai receber isso? Ou a gente pode ir mais longe e pensar em um compositor que não estava nem aí para a música, compôs de qualquer jeito, entregou para o intérprete que também não ligou muito, tocou lendo nas notas, sem pensar muito, sem querer transmitir algo com aquilo. E aí o público recebeu de uma maneira intensa e se sentiu emocionado e chorou. E aí, como que fica? Algumas pessoas poderiam dizer que isso é impossível, mas eu já vivi experiências similares de estar tocando de uma maneira não tão envolvida com a música e aí olhar para a plateia e ver pessoas chorando. E o contrário disso é muito comum, né? Porque você pode chorar enquanto compõe a música e mostrar para uma pessoa e ela pode não se envolver nem um pouco com aquilo. Eu acho que a maneira que a gente ouve música vai muito além das notas em si. Acho que tem a ver com o nosso estado emocional, a nossa história de vida, a ideia por trás do artista, os valores que o artista representa. Outra pergunta interessante para pensar a respeito é se essas obras que a gente considera clássicos, né, que se perpetuam na história da humanidade com um valor inestimável, será que essas obras precisam ter sido criadas com inspiração?
Porque não são todos os artistas que acreditam na inspiração. A gente tem um grande poeta brasileiro que não acreditava, João Cabral de Melo Neto. O método de trabalho do João Cabral é descrito como obsessivo, árduo e seco. Ele fala que o Vinícius de Moraes teria sido o maior poeta da língua portuguesa se ele levasse a poesia a sério. Ele achava que o Vinícius não deveria se dedicar à canção. Ele mesmo, João Cabral, não gostava de música. Eu vi uma entrevista do Ginga, inclusive, que ele fala que ele não gosta de ler, e aí perguntam pra ele, mas por que você não gosta, tal? Ele falou, o João Cabral de Melo Neto não gostava de ouvir música. Pra mim é muito mais surpreendente alguém que não gosta de ouvir música e alguém que não gosta de ler, né? Como músico e admirador do trabalho do Vinícius de Moraes na canção, eu me vejo obrigado a discordar do João Cabral de Melo Neto. E eu me pergunto também se toda a estética da poesia do Vinícius e parte do talento dele não tem a ver com esse despojamento. Talvez se o Vinícius se propusesse a uma rotina como a do João Cabral, hermética e obsessiva, os poemas dele perdessem algo de inspiração que ele precisa talvez trazer do mundo exterior, da vida, né? Tem um poema do Paulo Leminski que traz um pouco essa ideia de que o artista precisa viver para ser artista. Ele fala, ser poeta leva anos, 5 jogando bola, eu não decorei o poema inteiro, mas ele fala 3 mudando de cidade e vai falando coisas que na verdade não tem nada a ver com o estudo pragmático da escrita, mas que tem a ver com uma abertura para viver experiências. E as experiências de vida podem ser muito inspiradoras, né? As pessoas criam músicas sobre cidades que visitaram, sobre situações que vivenciaram. Bom, como esse é um vídeo sobre inspiração, eu vou terminar ele falando sobre alguns artistas que acreditavam nela e que dependiam, de certa maneira, dela, segundo o livro do Jonathan Harvey. O Schoenberg, ou Schoenberg, falava que para escrever algo bom, ele precisava da cooperação da inspiração. O Wagner falava que ele precisava de tempo e lazer para esperar pela inspiração, e algumas pessoas falavam, não, só vai trabalhar que vai ficar tudo bem. Ele falava, legal, mas é que se as ideias não vêm até mim, eu não consigo criá-las. O Mahler fala, na arte como na vida, estou à mercê da espontaneidade. Ele conta uma história legal de quando ele tentou terminar a 7ª Sinfonia e ele não estava conseguindo. Ele se comprometeu, falou, vou terminar, e 2 semanas depois ele não estava conseguindo, ele falou que as notas não vinham até ele, e aí ele desistiu. Falou, chega, não dá mais, e desistiu. E aí quando ele estava num barco, de repente veio a ideia do tema da introdução do primeiro movimento. E aí durante as semanas seguintes ele completou o primeiro, o terceiro e o 5º movimento. Bom, então é isso, boas histórias, né, sobre inspiração, compositores. Eu achei esse livro do Jonathan Harvey bem legal. Se eu encontrar, eu vou deixar o link dele na descrição do vídeo. E espero que você tenha gostado desse vídeo. Vou deixar 2 vídeos aqui a mais para você assistir, caso você queira continuar assistindo vídeos meus, relatos da vida na música. E um abraço, até o próximo vídeo.